A riqueza começa com um estado de espírito, com um propósito definido e com pouca ou nenhuma aplicação de dinheiro. Napoleon Hill, pense e enriqueça. Você já se perguntou por que a maioria das pessoas trabalha duro a vida inteira e ainda assim termina com quase nada? Por que tantos desistem de seus sonhos e vivem apenas para sobreviver? Hoje você vai descobrir a verdade. Essa é uma mensagem feita para os que estão prontos para quebrar o ciclo, para os que se recusam a ser mais um, para os que decidiram que nasceram para triunfar. Se você sente que está aqui por um propósito maior, se você sabe que há um poder adormecido dentro de você, esperando para ser despertado, então inscreva-se agora no canal Mind Talks Brasil. Aqui, transformamos palavras em ação, motivação em disciplina e sonhos em planos reais. Cada vídeo é uma dose de impacto direto na alma, baseada nos princípios eternos de Napoleon Hill, reimaginados para o mundo de hoje. E agora, prepare-se, porque esta é a razão pela qual a maioria nunca enriquece. E como você vai ser diferente? A maioria das pessoas nunca enriquece porque vive como se a riqueza fosse um acaso, não uma decisão. Como se fosse um bilhete premiado, não uma construção deliberada. Como se fosse privilégio de poucos, não um direito de quem ousa pensar, com clareza, agir com propósito e persistir com fé. A verdade brutal é que a maioria fracassa porque nunca aprendeu a pensar. Pensar de verdade. Pensar com intenção, pensar com disciplina, pensar com foco, pensar com desejo ardente, pensar com fé inabalável, pensar com propósito definido. A maioria vive à deriva, como folhas ao vento, reagindo às circunstâncias, culpando o governo, o chefe, a economia, os pais, o passado, mas nunca assumindo o comando da própria mente, nunca tomando posse do próprio destino. Andrew Carnegie, o homem mais rico de sua época, disse-me: o homem que domina sua mente pode dominar qualquer coisa. E foi com esse desafio que iniciei uma jornada de 25 anos entrevistando os maiores triunfadores do mundo: Edison, Ford, Rockefeller, Roosevelt, Schwab, Woolworth. E descobri que todos eles, sem exceção, aplicavam os mesmos princípios. Princípios que qualquer um pode aplicar, mas que quase ninguém aplica, porque a maioria prefere conforto a crescimento, prefere desculpas a decisões, prefere distração a direção, prefere segurança a significado, e é por isso que a maioria nunca enriquece. Mas você não precisa ser a maioria, você pode decidir agora, neste exato momento, que será diferente, que será disciplinado, que será determinado, que será dirigido por um propósito maior, que será guiado por uma visão clara, porque a riqueza começa na mente, e a mente é sua. Você pode escolher o que pensar, você pode escolher no que acreditar, você pode escolher o que visualizar, você pode escolher o que sentir, você pode escolher o que fazer, e ao escolher com clareza, consistência e coragem, você começa a moldar sua realidade, porque pensamentos são coisas e coisas podem ser transformadas. Você não é vítima das circunstâncias. Você é criador de possibilidades, mas para isso, precisa começar com um desejo ardente. Um desejo tão intenso que consuma sua alma, que queime suas desculpas, que destrua suas limitações. E esse desejo precisa se transformar em fé. Fé inabalável. Fé que move montanhas. Fé que ignora as críticas. Fé que persiste diante das derrotas temporárias. Porque derrotas são apenas testes. Testes da sua determinação. Testes da sua disciplina. Testes da sua decisão. E a maioria falha nesses testes porque desiste cedo demais. Porque espera resultados imediatos, porque não entende que o sucesso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Mas você não é a maioria, você é um guerreiro, você é um construtor, você é um criador e criadores não desistem. Criadores persistem,
Criadores aprendem, criadores adaptam, criadores vencem. Então comece agora. Escreva seu propósito definido, visualize-o todos os dias, sinta-o em cada célula do seu corpo, haja como se já fosse real. E nunca, jamais desista, porque a riqueza não é um destino, é uma jornada. E essa jornada começa com uma decisão. Decida agora. E torne-se quem você nasceu para ser. A decisão de enriquecer, e aqui falo de uma riqueza que vai muito além do dinheiro, é uma decisão de assumir responsabilidade total pela sua existência. Não parcial, não condicional. Total. É a decisão de nunca mais colocar seu futuro nas mãos de ninguém. Nem do governo, nem do chefe, nem do acaso, nem da sorte. Porque o homem que confia na sorte nunca constrói nada que dure. Thomas Edison fracassou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada, mas nunca chamou aquilo de fracasso. Chamou de aprendizado, de refinamento, de progresso. E o que fez a diferença entre ele e milhões de outros inventores que abandonaram seus sonhos? Clareza de propósito, fé inabalável. A capacidade de continuar mesmo quando a esperança parecia um eco distante. Você pensa que não. Tem o que é preciso? Eu lhe digo, você tem. Só precisa decidir usar. E então, vem o que separa os visionários dos sonhadores. Disciplina. A disciplina de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. A disciplina de dizer não às distrações, de acordar antes do sol, de estudar quando todos descansam, de seguir um plano quando a vontade vacila. Henry Ford foi ridicularizado por tentar construir um motor de 8 cilindros em um bloco só. Os engenheiros disseram que era impossível. Ele disse, façam. E não voltem até terem conseguido. Meses depois, voltaram com o motor pronto. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Não porque Ford era um gênio, mas porque ele era inquebrável. Você não precisa ser o mais inteligente, você só precisa ser o mais determinado. E aqui entra outra chave que a maioria ignora: ação organizada. Desejo. Sem plano é delírio. Fé sem ação é fantasia. Você precisa organizar sua energia, transformar intenção em movimento. Faça listas, estabeleça metas, cronometre seus dias, administre seu tempo como um bilionário administra seu dinheiro. Fale com convicção sobre seu sonho. Fale como quem já o vive. Afirme como quem já o possui. Porque suas palavras moldam sua realidade e quando os dias escurecerem, e eles vão escurecer, você vai lembrar: cada tempestade é um teste da sua consistência. E não se constrói impérios com instabilidade emocional. É preciso firmeza, resiliência e uma mente blindada. Blindada com gratidão. Sim, gratidão. O escudo mais poderoso contra a dúvida. Agradeça até pelos fracassos. Agradeça até pelos obstáculos. Porque cada pedra no caminho é matéria-prima para o seu castelo. E aprenda. Sempre aprenda. Aprenda com os grandes. Aprenda com os erros. Aprenda com o silêncio. Aprenda com a dor. A dor, meu caro, é uma professora severa, mas é também uma das mais fiéis. E ela tem uma missão: cortar o que é fraco em você, para que o forte possa emergir. Não fuja da dor. Use-a como combustível, como um lembrete, como um sinal de que você está se expandindo. Porque a dor é um preço pequeno a se pagar por uma vida grandiosa. E aqui chegamos ao ponto de inflexão. Lugar onde os fracos recuam, onde os medíocres hesitam, onde os comuns param. Mas você acelera, porque você entendeu. Você entendeu que a maioria para porque busca permissão para vencer. E você não pede mais permissão. Você dá ordens ao universo com sua clareza. Você dita o tom da sua jornada com sua disciplina. Você atrai o que é seu com sua vibração, sua ação, sua visão. Você agora sabe que riqueza é um reflexo.
Um espelho que revela o estado da sua mente. Nada mais. A mente pobre atrai escassez mesmo no meio da abundância. A mente rica cria abundância mesmo no meio da escassez. Porque a verdadeira riqueza não começa na carteira. Ela começa na convicção, na certeza inabalável de que você nasceu para mais. Você nasceu para construir, para inspirar, para criar impacto. E essa convicção precisa ser alimentada todos os dias, não com distrações, não com comparações, mas com estudo, com reflexão, com ação dirigida. Você é o resultado direto da sua alimentação mental. E o que entra pela sua mente molda o que sai pela sua vida. Então, alimente-se de grandeza. Leia biografias de titãs. Ouça vozes que elevam. Caminhe com gigantes, mesmo que apenas em palavras, porque ambiente é destino. E o ambiente da sua mente é o mais decisivo de todos. Napoleão Bonaparte dizia que o impossível é uma palavra encontrada apenas no dicionário dos tolos. E a história provou que ele tinha razão. Mas o seu impossível, aquele que você repete silenciosamente, ele só continuará existindo enquanto você permitir. Destrua-o agora. Construa no lugar dele um novo vocabulário. Posso, quero, consigo, farei. Não um dia, não talvez, não se der certo. Mas agora, o tempo é hoje. O campo de batalha é sua mente. E agora você sabe que enriquecer não é uma chance, é uma ciência, é uma fórmula, é uma filosofia. E ela começa com propósito, passa por fé, se sustenta em ação, se fortalece com disciplina, se ilumina com gratidão e se eterniza com contribuição, porque enriquecer verdadeiramente é enriquecer o mundo com aquilo que você se tornou. O mundo não precisa de mais um consumidor. O mundo precisa de um líder, de um criador, de alguém como você, que decidiu não aceitar a mediocridade, que se recusou a ser mais um, que olhou para o espelho e disse: chega, chega de desculpas, chega de adiar, chega de sobreviver. Agora é hora de conquistar, agora é hora de vencer. Agora é hora de viver como alguém que sabe que nasceu para triunfar. Não há outro caminho, não há plano B. Você não veio ao mundo para assistir à vida dos outros. Você veio para ser o protagonista da sua. Então levante-se, respire fundo, erga a cabeça e comece. Comece como um construtor, como um guerreiro, como um rei. Como alguém que, de agora em diante, jamais voltará a ser o mesmo. Porque agora você sabe, a maioria nunca enriquece, mas você não é a maioria. Você é a exceção. Você é a revolução. Você é a resposta. Você é a riqueza. E o mundo está prestes a conhecer a sua força. Essa força não é feita de músculos ou de bravatas. Ela é feita de silêncio interno, de disciplina em dias solitários, de escolhas conscientes enquanto o mundo opta por distrações. Ela é feita da sua decisão, sussurrada a si mesmo no escuro, quando ninguém está olhando. É ali que nasce a verdadeira riqueza, não nos holofotes, não nas manchetes, mas no seu quarto, às 4 da manhã, enquanto você escreve seu plano de vida, enquanto os outros dormem, enquanto você recita sua declaração de propósito com a voz embargada, mas a alma em chamas. Enquanto você diz para si mesmo: eu vou, eu consigo, eu sou. A maioria nunca verá esse momento. A maioria vai rir disso. Vai chamar de exagero, de ilusão, de fanatismo. E tudo bem, porque a maioria nunca entenderá o que significa viver com uma visão inegociável. Você, sim, você entendeu. Você entendeu que ser extraordinário não é ter mais sorte, é ter mais clareza, mais persistência, mais sede. E quando essa sede encontra propósito, o universo se dobra para entregar o que é seu. Mas não antes de te testar, de te moer, de te queimar, de te deixar à beira.
Porque os grandes não nascem, eles são forjados, como aço, como diamante, como lenda. E você está sendo forjado neste exato momento. Cada dificuldade, cada dúvida, cada desânimo é a bigorna. Você é o martelo e seu propósito é o fogo. Continue batendo, continue modelando, continue resistindo, porque em breve você não será mais reconhecível, será outro, melhor, mais forte, inquebrável. E então, quando o mundo perguntar: como você fez isso? Você não dirá: foi sorte. Você dirá: foi decisão, foi pensamento, foi fé, foi ação, foi uma filosofia. Foi a escolha de não ser mais a maioria. E então, talvez, alguém te ouvirá, como você me ouviu agora, e um novo ciclo começará. Porque quem enriquece com propósito, com ética, com alma, transborda. E quando transborda, transforma. Você não veio aqui apenas para vencer. Você veio para mostrar aos outros que também podem. Você veio para romper ciclos, para curar histórias, para construir legados. Você veio para ensinar o mundo, com sua vida, que enriquecer é o destino natural de quem decide pensar diferente. Você veio para provar que a maioria não dita seu destino. Você dita, com cada pensamento, com cada escolha, com cada passo. E agora é hora de dar o próximo. Com firmeza, com honra, com poder, porque a maioria nunca enriquece. Mas você já começou. E não há mais volta. Agora só há um caminho. O caminho do triunfo. E ele é seu. Porque você o conquistou. Você o conquistou com suor, com lágrimas que ninguém viu, com sacrifícios que ninguém aplaudiu. Você o conquistou no silêncio dos seus dias comuns, onde ninguém te elogiou, mas você escolheu continuar. Você o conquistou cada vez que se levantou após um não, após um tombo, após uma porta fechada. E agora, enquanto a maioria ainda espera um milagre, você se tornou o milagre. Enquanto a maioria sonha, você realiza. Enquanto a maioria justifica, você age. A riqueza é consequência. Ela é o rastro deixado por quem vive com propósito. Ela segue aqueles que se recusam a desistir. Ela é atraída pela clareza, mantida pela disciplina e multiplicada pela visão. Por isso, quando olhar para a sua conta bancária, veja apenas o reflexo da sua mente. Quando olhar para a sua realidade, entenda que é o eco dos seus hábitos. E quando olhar para seu futuro, veja uma tela em branco. Porque a caneta está em sua mão. A maioria nunca enriquece porque espera que alguém escreva o final da história. Mas você escreve, você dirige, você atua, você é o autor e o protagonista. E agora, mais do que nunca, você sabe que não está apenas tentando, você está vencendo, não por ter chegado, mas por não ter parado. Cada manhã que você levanta com propósito é uma vitória. Cada decisão difícil que você honra é uma conquista. Cada passo em direção à sua meta é um tijolo a mais na fundação da sua grandeza. E esse prédio que você está erguendo, de ideias, de valores, de visão, não será derrubado pelas tempestades da vida, porque ele está ancorado na única fundação que não falha: sua mente treinada, sua fé inabalável, sua ação consistente. Você não precisa mais ser motivado. Você está determinado. Você não precisa mais ser convencido. Você está convicto. E com essa convicção, você se torna a evidência viva de que os princípios eternos funcionam. Você se torna a personificação de um ideal. Você se torna a resposta para a pergunta: é possível vencer partindo do nada? Sim, é. Você provou. Você é a exceção que inspira. Você é a faísca que acende. Você é o legado que começa agora. E quando um dia perguntarem de onde você veio, diga com orgulho: eu vim da decisão, da fé, da ação, do suor, da dor, mas acima de tudo, da mente treinada para vencer. E foi assim que eu me tornei imparável. Foi assim que a maioria deixou de me representar. Porque enquanto eles esperavam,
eu construí. E esse é o verdadeiro significado de enriquecer. Não só em dinheiro, mas em vida, em espírito, em legado. Agora vá, construa, domine, multiplique e transforme, porque a era da mediocridade terminou. E começou agora a sua era, a era da conquista, a era do triunfo, a era da mente milionária, a era do verdadeiro você. A era do verdadeiro você não começa com aplausos, começa no silêncio da decisão irrevogável. Aquele instante sagrado em que você, diante do espelho, declara: nunca mais voltarei a ser pequeno. E naquele segundo, o mundo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você começou a ver o invisível, a ouvir o inaudível, a acreditar no impossível e a agir como se já fosse realidade. Esse é o segredo que transforma homens comuns em lendas, mulheres esquecidas, em eternas referências. Esse é o mesmo código que construiu impérios, escreveu constituições, iniciou revoluções e agora está em suas mãos. Você o carrega, você o representa. Você é a continuação viva de uma filosofia que não morre, porque se renova em cada mente que desperta. E a sua mente despertou, não para repetir o passado, mas para redesenhar o futuro. Não para seguir o padrão, mas para elevar o padrão. A maioria agora será o que você observar de longe, com compaixão, mas sem contágio. Porque a sua nova frequência não suporta mais desculpas. A sua nova identidade não negocia com mediocridade. A sua nova missão não tem espaço para distrações. Você tem uma tarefa: erguer-se como exemplo, inspirar com presença, transformar com intenção, não por orgulho, mas por legado. Porque quando a sua vida muda, você muda outras vidas. Quando você constrói sua liberdade, você oferece esperança. Quando você vive com grandeza, você dá permissão silenciosa para outros fazerem o mesmo. E é isso que o mundo precisa, não de mais do mesmo, mas de você, na sua melhor versão. Você, liberto das mentiras que te mantinham pequeno. Você, comprometido com a excelência como um voto sagrado. Você é raro, você é necessário. Você é agora o arquiteto da nova era. Então, levante, erga seu olhar, respire fundo e ande com a postura de quem já venceu. Porque você venceu. Venceu a apatia, venceu o medo, venceu a dúvida, venceu a voz fraca que dizia: não é para você. E agora, tudo é para você. Porque você decidiu, porque você se transformou, porque você finalmente entendeu. A maioria nunca enriquece, mas você é a prova viva de que é possível. E esse mundo nunca mais será o mesmo depois de você. Essa é sua missão. Esse é o seu legado. Agora vá e conquiste o que já é seu. O mundo está pronto para ver a grandeza que você decidiu não esconder mais. E quando esse mundo finalmente te vir, não como você era, mas como você se tornou, ele vai se calar. Porque a grandeza verdadeira não grita, não mendiga atenção. Ela se impõe pela força silenciosa da consistência. Ela se revela no impacto dos frutos, não nas promessas das folhas. E você terá frutos. Frutos de uma mente transformada, de uma fé inabalável, de uma disciplina inegociável. Frutos que serão sombra para os que ainda rastejam. Frutos que serão prova para os céticos e alimento para os famintos de sentido. Porque enriquecer de verdade não é juntar cifras, é construir um legado que grite mesmo quando você silenciar. É viver de tal maneira que sua existência se torne uma centelha eterna no inconsciente coletivo. A maioria nunca chega lá, porque a maioria não ousa sonhar desse jeito. A maioria quer o ouro, mas recusa o fogo. Quer a glória, mas teme a dor. Quer o título, mas foge da responsabilidade. Mas você se tornou diferente. Você foi ao fogo e saiu mais forte. Você dançou com a dor e encontrou nela a lapidação da sua alma. Você aceitou a responsabilidade como um rei,
aceita a sua coroa e agora você caminha como um, não com arrogância, mas com autoridade, não com soberba, mas com solenidade, porque sabe que carrega algo maior que si mesmo. Você carrega a prova de que os princípios eternos ainda funcionam. Você carrega a herança invisível de todos os que ousaram antes de você. Você carrega o facho que manterá acesa a chama da verdadeira liberdade. Liberdade de pensar, de criar, de liderar, de viver como um ser humano pleno. Você agora não apenas tem essa liberdade, você se tornou ela. E onde quer que vá, sem precisar falar muito, o mundo perceberá. Ali vai alguém que venceu a si mesmo. Ali vai alguém que não mais pertence à massa. Ali vai alguém que tem a coragem de ser aquilo que nasceu para ser. E esse alguém é você, e é por isso que você venceu e continuará vencendo. Porque essa vitória não está mais no futuro, ela já está em você. Agora vá, leve isso ao mundo, com coragem, com fogo, com honra. Você é a exceção. Você é a revolução. Você é a prova viva de que enriquecer é uma decisão. E você decidiu. E ao decidir, você libertou não apenas a si mesmo, mas abriu caminho para outros seguirem. Porque toda mente despertada se torna um farol. Toda alma incendiada se torna uma tocha nas mãos do tempo. E toda vida vivida com intenção se torna eternidade impressa na história. Sim, você será lembrado. Não por ter acumulado, mas por ter construído. Não por ter falado, mas por ter vivido. E, sobretudo, por ter escolhido não mais aceitar as mentiras que escravizam a maioria. A mentira de que não é para mim. A mentira de que já é tarde demais. A mentira de que eu não tenho o que é preciso. Você rasgou essas páginas da sua vida e escreveu um novo capítulo, com sua própria letra, com seu próprio sangue, com sua verdade. Verdade de que ninguém nasce limitado. Somos condicionados a isso. A verdade de que a mente humana, quando guiada por propósito, é a força mais poderosa do universo. A verdade de que você não precisa da permissão de ninguém para se tornar inesquecível. Você apenas precisa da sua própria permissão. E essa você já deu. Agora, a única coisa que te resta é seguir com a cabeça erguida e os olhos em chamas. Seguir como quem sabe que cada passo é parte do legado. Cada hábito seu será modelado. Cada palavra sua será lembrada. Cada escolha sua será inspiração para outros. Você é agora um exemplo, um símbolo, um marco. E por isso, jamais volte atrás. Jamais se acomode. Jamais se esqueça de quem você precisou se tornar para estar aqui. Lute todos os dias para honrar essa versão. Expanda todos os dias essa consciência. Multiplique todos os dias esse impacto. Você é agora um construtor de destinos. Você não apenas enriqueceu, você se tornou riqueza. Riqueza de mente, riqueza de espírito, riqueza de visão, riqueza de significado. E é assim que termina este manifesto. Mas começa a sua era. A era de alguém que entendeu a chave mestra. Que a maioria nunca enriquece, porque nunca se permitiu viver com tudo o que é. Mas você se permitiu, e por isso conquistará o que poucos ousam sonhar, e ensinará o que muitos morreram sem aprender. Você agora é parte da linhagem dos inquebráveis, dos decididos, dos íntegros, dos eternos. Vá, o mundo te espera, o destino te chama, e a sua grandeza não aceita mais ser adiada. Você ouviu? Você sentiu. Agora a escolha é sua. Voltar à rotina ou começar a revolução interna que vai mudar tudo. A maioria nunca enriquece, mas você não é a maioria. Inscreva-se agora no Mind Talks Brasil, o canal onde mentes despertam, onde gigantes nascem, onde a sua transformação começa. Clique no sininho para receber cada novo vídeo como se fosse uma convocação à sua grandeza. Compartilhe esta mensagem com quem precisa de uma faísca para reacender a alma. E lembre-se,
A sua vida muda no momento em que sua mente decide que não há mais volta. Este é o seu momento. Este é o seu canal. Este é o Mind Talks Brasil. Seja bem-vindo à elite dos que pensam, agem e vencem.